Bom dia, queridos alunos. Mais uma aula de arte com a professora Lélia Risuênio. Mudança do eixo cultural para Nova York. A presença de Jackson Pollock. Então, nós vamos agora justificar o título Malas Prontas, a partir desse tópico, né? Essa mudança aqui do eixo cultural para Nova York. Então, na Segunda Guerra Mundial, Paris ele ficou com suas estruturas abaladas, né? Ficou abalado economicamente, artisticamente, culturalmente, né? Mas os Estados Unidos eles não foram afetados. Então, por eles não terem sido afetados, o que é que acontece? Eles continuam com a sua economia, com as suas obras artísticas, tudo em alta, né? Como não sofreram, né, de acordo com as guerras, então não houve esse sofrimento, então eles se tornaram uma grande potência. Na América Central, né, mais precisamente os Estados Unidos, foram eixos, foram potências da arte. Então, dessa forma, eles têm um poderio muito grande, tanto que os artistas, eles se mudam, né, para Nova York, porque lá tinha mais apoio, porque lá a arte tinha mais apoio, porque a situação econômica do país era bem melhor. Então, eles começam a migrarem, né, para a cidade de Nova York. E aí nós vamos conhecer, nesse momento, um artista importantíssimo da época, chamado de Jackson Pollock. Está aqui a imagem dele, daqui a pouco nós vamos conversar sobre ele. Então, o Jackson Pollock, ele surgiu com o Action Painting. Action Painting significa pintura de ação, aquela pintura momentânea. Nós vamos analisar isso aí. E também uma técnica de pintura chamada de draping. Esse draping é um gotejamento, né? Então, observando aqui na tela, né? Essa pintura de ação, né? Como é que acontece? Pollock, ele trabalha com os pincéis, né? As tintas escorriam nesses pincéis, dá para observar aqui nessa imagem, que é a mesma imagem que está lá no livro de vocês. Então, dá para observar as tintas escorrendo, né? E ele pintava com as suas telas ao chão, aquela tela imensa, gente, no chão, em que ele passeava dentro da sua obra, né? Ele bailava na sua obra, às vezes dava a impressão assim que ele sobrevoava sobre a sua obra. E isso era diferente da época. Vejam que ele usava os pincéis, né? Muitas das vezes os pincéis, mas de forma diferente, nada de passar com força em cima da tela, mas com a arte do gotejamento aqui, né? Que eu falei ainda há pouco. E também ele criou outra técnica de pintura. Ele furava a lata de tinta e fazia, né, virava a tinta em cima da sua tela. E lá havia a técnica do gotejamento, porque pingava de dentro da lata, né, gotas de várias cores de tinta, de acordo com o que realmente ele queria pintar nesse momento. Então, vejam, gente, aqui está, né, o Jackson Pollock fazendo a sua obra. Vejam aqui, né, a obra ao chão e ele aqui organizando, né, usando essa inspiração para o momento, usando dessa forma a pintura de ação. Então, vamos ver. Então, Pollock, ele criava, né, ele criou imagens pictórias. Então, na época, teve as pessoas que gostaram, foram adeptos dessa criação dele, mas sempre tem aquele outro lado, né? Então, tinha as pessoas que não eram adeptas desse tipo de pintura, acharam estranho
Como é que aparece do nada um pintor que trabalha com esse tipo de técnica? Nós nunca não vimos isso. Para eles não era arte. Mas o que aconteceu com eles? Ele tinha os adeptos deles, e esses adeptos davam força para esse tipo de arte, porque eles queriam ver essa nova proposta de arte. Inclusive, uma revista estampou em uma das suas matérias uma pergunta polêmica, uma crítica em relação à arte de Pollock. Ela dizia da seguinte forma, a pergunta: este é o maior pintor vivo nos Estados Unidos? Como se fosse uma crítica, né? Mas Pollock, ainda bem, né, que tinha as pessoas que seguiam com ele. E nesse momento, gente, em vez de ele deixar se abater, né, porque tinha alguns críticos que não gostavam, tinha uma equipe que não gostava, não, ele foi um movimento. E esse movimento chamava-se expressionismo abstrato. Estão lembrados do expressionismo abstrato? Foi a nossa primeira aula, né, aqui no canal do IST. Foi expressionismo abstrato. Então, esse expressionismo abstrato foi, né, obra do Pollock. E o Pollock também, né, ele trabalhou com essa pintura de ação. Os pintores da época do expressionismo abstrato, que é uma ramificação do abstracionismo, trabalharam também com esse tipo de técnica, né? Essa pintura de ação foi um ponto fundamental para esse novo tipo de arte. Então, essa arte em que expressava, né, essa pintura de ação, algo espontâneo do pintor, algo espontâneo do artista. E aí nós temos, né, não para bem por aí, porque nós temos desse momento aí, inclusive, eles utilizaram a técnica do dripping, em que nós temos mais uma imagem aqui, mais uma obra de arte do Pollock, One, né? One número 31, aqui na verdade, que trabalha com a técnica do gotejamento, que no expressionismo abstrato chamou bastante atenção e foi bastante trabalhado essa técnica. Observe, gente, né? Observe aqui a tela que ele trabalhou com praticamente 3 cores, né? 3 tintas, né? Com pincel, com furo na lata, com a arte do gotejamento. E ele trabalha com as cores preto, branco, marrom, e faz, né, toda essa inspiração, toda essa obra de arte, né, toda essa técnica do gotejamento. Então foi uma obra valiosa, uma obra que chamou muita atenção do mundo, foi o ápice de sua carreira, né? Aqui está no slide a tela para vocês conhecerem melhor, né, para vocês observarem. E também eu tenho essa tela lá no livro de vocês, se quando quiserem estudar, né, quiserem aprender mais sobre o capítulo 9, então é só abrir, que essas imagens estão lá no livro de vocês. E aí, gente, nós eu encerro, praticamente já estamos encerrando a aula de hoje, com uma citação do próprio Pollock. Então, qual a citação? Ele diz: quero expressar meus sentimentos mais do que ilustrá-los. Eu posso controlar o fluir da tinta. Não há acaso, assim como não há começo e nem fim. Então, o que ele diz? Que ele quer expressar os sentimentos dele dentro da obra. Ele resume nessa citação, ele resume tudo aquilo, né, que ele foi capaz de trabalhar, tudo aquilo que ele foi capaz de criar naquele momento, né? E tornou-se aí um grande artista, conhecidíssimo, né? Um artista norte-americano,
e que fundou aí um movimento chamado expressionismo abstrato. Então, gente, bom dia, né? Um abraço a todos. Estudem, memorizem, façam bastante leituras sobre esse capítulo 9. Bom dia e até a próxima aula.